Olá, querida amiga, tudo bem com você? Que bom que a gente pode estar junto aqui para mais uma vez falar sobre a lição da Escola Sabatina, mais uma vez abrir o nosso coração e, obviamente, a nossa Bíblia para a gente poder aprender mais um pouquinho sobre Jesus. E eu estou bem acompanhado hoje. Tenho duas pessoas especiais. Primeiro, meu amigo Solon, que está aqui junto com a gente. Eu nunca acerto seu nome, Solon. Fala para mim como é que a gente fala certinho, vai. Solon. Aí, acertei agora. Agora eu falei certo, então tá bom. Solon, seja muito bem-vindo. E aí eu vou deixar você falar agora e já manda um abraço, manda abraço pra família aí, e a gente já aproveita esse momento especial para isso. Sobre o meu nome, uma boa parte de pessoas me chamam de Solon. Mas não é Solon, é Solon mesmo. Mas eu já estou tão acostumado com Solo, com Solon. Já me chamaram de Salomão, até Salmão já me chamaram. Tô acostumado já. Salmão não deu não. Mas tá bom. Então vai aqui o meu boa noite para o distrito aí do Jardim do Parque Araribá, nossos irmãos queridos aí. Que Deus nos abençoe nesse estudo, mais uma vez no estudo da lição, que possamos aprender mais e mais do Senhor. Amém, muito bom. Irmão Daniel, que bom que você está aqui também. Esse é outro amigo meu, que bom que ele conseguiu participar lá do trabalho dele. Eu sei que o irmão Solon está em casa e o irmão Daniel está no trabalho. Ele viaja, fica um tempo fora. Viaja não, né? Vai até o lugar onde fica a empresa, depois ele retorna para casa aqui. Então que bom que você está aqui hoje. Você também. Dá uma boa noite aí pro pessoal e, por favor, para mandar uns beijos, abraço você tem aí, por favor. Tá certo. Boa noite, pastor. Boa noite, irmão Solon. E a todos aí, os que estão ouvindo, assistindo. Mais uma vez, um prazer enorme. Obrigado pelo convite mais uma vez. E sempre é agradável e gratificante a gente compartilhar a palavra de Deus. Com certeza. Que bom que você aceitou também. Nós vamos começar aqui nosso estudo da lição da Escola Sabatina. Agora, deixa eu contar um negócio para você. Às vezes, você que está em casa aí não consegue assistir na transmissão da nossa igreja, do Parque Arariba, inteiro, porque o nosso tempo é limitado ali, é o tempo da lição da Escola Sabatina, e a gente aqui se empolga, a gente começa a falar muito sobre a Bíblia, sobre as coisas gostosas de conversar, a gente acaba se empolgando. E quando a gente se empolga, não dá tempo. Então faz o seguinte, se você por acaso não conseguiu assistir até o final, vai lá no canal do YouTube, chama assim, Pastor Lúcio Bergamo, um cara aí, esse Pastor Lúcio Bergamo, você vai conseguir encontrar, sempre tem ele a lição da Escola Sabatina, ou então você pode buscar no nosso grupo de WhatsApp, a gente sempre posta também o link desse vídeo dentro dos grupos de WhatsApp, tanto do Parque Arariba quanto do Ingá, também do Jardim Catanduva, e você pode assistir, combinado? Então nós vamos falar hoje sobre um tema muito especial, sobre a lição da Escola Sabatina, falando sobre a hora da glória, a cruz e a ressurreição. Só que eu preciso começar com oração, não é não? Então a gente vai começar orando, buscando a Deus. Eu pedi para o meu irmão Daniel fazer então essa primeira oração. Por favor, Daniel. Amém. Oremos então. Querido Deus e Santo Pai, mais uma vez obrigado por essa hora que chegou do estudo da lição. Senhor Deus, que o Senhor encontre todas as pessoas que estão assistindo agora em um bom estado. Aquelas que não estão, que o Senhor conforte o coração de cada um com o seu Santo Espírito. Amém. Com a paz que excede todo entendimento. Querido Deus, mais uma vez também clamamos a presença do Santo Espírito neste momento, em nós, para que possamos compartilhar da Tua palavra e falar um pouco das maravilhas que o Senhor tem proposto para nós, principalmente da esperança do regresso do Seu Filho amado para nos buscar. Iremos falar um pouco aí das últimas semanas dele aqui na Terra e que o Senhor nos conduza todos os assuntos e toda a lição para que possamos compreender, aprender lições e colocar em prática em nossa vida. Em nome santo do Seu Filho amado Jesus, que pedimos e agradecemos. Amém. Amém, muito bom. A gente começa falando sobre a lição da Escola Sabatina aqui, e eu já falei o tema, né, a hora da glória, a cruz e a ressurreição. E é interessante, né, porque a lição, inclusive começa falando isso no livro, na lição de sábado, e para você que não sabe, nossa lição é dividida em 7 dias da semana, começa o sábado à tarde, porque de manhã a gente está na igreja, espero que você esteja na igreja nesse sábado, para recapturar a sua lição da Escola Sabatina, para você se lembrar como foi esse momento especial, e aí depois
no sábado à tarde a gente estuda a lição e a gente vai dia após dia até chegar na sexta-feira estudando sobre o mesmo assunto, ou seja, 7 dias de lição. Na lição do sábado, a gente percebe que o autor ele toma um cuidado para explicar um pouquinho sobre o que está acontecendo ali, né? Na verdade, João gasta os capítulos de 1 a 10 para falar sobre 3 anos e meio da vida de Jesus. E depois os capítulos 11 a 20, João fala sobre 2 semanas no máximo. Mas normalmente ele é muito rápido, ele é muito mais demorado, muito mais detalhista em contar as cenas finais da história de Jesus, o que estava acontecendo ali, né? Achei também interessante, antes de ler o verso áureo, que na lição de sábado o autor também colocou aqui qual é a ênfase dos 4 livros e por que ele colocou esse tema, né? Porque ele colocou o título falando sobre a hora da glória. E aí ele explica aqui, né? Mateus enfatiza o cumprimento das escrituras, Marcos destaca o paralelo entre o batismo de Jesus e a cruz, Lucas se concentra na cruz como fonte de cura e salvação, exatamente ao falar sobre a morte de Jesus. E por último, quando a gente fala sobre o livro de João, que esse é o nosso estudo desse trimestre, ele diz assim, João, no entanto, apresenta a cruz como a entronização ou a glorificação de Jesus. Meu amigo Solon, me explica isso, como é que a cruz pode ter a ver com a entronização de Jesus, ou seja, a colocada dele no trono, ou então a glorificação de Cristo. A gente consegue unir essas duas coisas? É até meio irônico, né, pastor? Falar que na cruz Jesus alcançou a glorificação, porque a cruz era um instrumento de morte, de tortura, de uma forma vergonhosa que o Império Romano colocava sobre os criminosos, né? E Jesus agora numa cruz alcança a glorificação. Como entender isso? Sim, é lógico que foi ali na cruz que Cristo alcançou a glorificação, porque foi ali que ele venceu a Satanás. Uma vez que ele disse está consumado, nós vamos ver aqui mais na frente, foi quando ele venceu para sempre o reino do inimigo. O poder das trevas não tem mais poder sobre Jesus. Naquele momento ele foi sim glorificado, foi aceito o sacrifício que ele fez em prol da humanidade por seu Pai, por Deus, nosso Deus. Então a glorificação é essa, é o sacrifício que ele fez. A sua morte culminou na destruição total do mal e na redenção do homem. Muito bom. Eu acho que já falei sobre essa música aqui, mas tem uma música do Novo Tom que chama-se, deixa eu lembrar aqui, Novo Tom, eu tô na frente do computador, então é facinho buscar, né? Cruz, Morte e Vida. Deixa eu lembrar só o nome. O nome dessa música é Pior do Homem, Melhor de Deus. Veja se não faz exatamente o caminho que é a glorificação, porque é exatamente no momento pior da história da humanidade, quando a gente pega o próprio Criador e pendura numa cruz, e eu falo a gente com muita dor no coração, porque é perigoso. Se eu tivesse lá, eu seria um dos primeiros a ajudar a colocar, porque a gente se entende, né? E eu olharia, eu fico tentando fazer a média aqui, né, comigo, o que eu ia fazer, o que eu não ia fazer, eu fico, olha, provavelmente eu tava no meio daqueles líderes religiosos, tentando defender alguma coisa que eu acharia que era certo, mas trocando os pés pelas mãos, né? E é interessante como é que Jesus, ele se coloca ali, entendendo o papel dele naquele momento também, porque ao ser crucificado, ao ser morto, ele também estava sendo glorificado, ou seja, assumindo todo o papel que ele deveria assumir, ou seja, lembra aquilo do pior do homem, mas é o melhor que Deus podia dar pra gente. Ele dá o próprio Criador em sacrifício por cada um de nós. Deus é maravilhoso, né? Deixa eu jogar pra você, Daniel. Ou você vai voltar, Solon, que você vai falar também? Então vai. Irmão Daniel, me ajude aqui, por favor. Vamos pra lição de domingo. Senão eu fico falando aqui até amanhã, tá? Na lição de domingo, o tema é o que é a verdade. A gente vai pro texto de João, no capítulo 18, os versos 28 a 32, que fala ali sobre quando Jesus é colocado na frente de Pôncio Pilatos. Nesse momento, Jesus, ele dá um indício, na verdade, ele fala claramente que ele era Jesus Cristo. Ou melhor, que ele era o próprio rei. Como é que eu entendo isso daqui? Vai, conta pra mim essa história, consegue? Isso, na verdade, pastor, Pilatos faz a pergunta, né, do reino, se ele é o rei dos judeus.
E prontamente ele responde, mas sempre Jesus deixando ali nas entrelinhas, né? E ele fala assim: meu reino não é daqui. Deixando subentendido: eu sou um rei, mas o meu reino não é daqui. E aí ele dá todo um parecer ali das pessoas, aonde elas ficam intrigadas. Ele é, ele não é, ele respondeu, ele não respondeu. E com isso, Pilatos entra na questão de várias interrogações, aonde ele até, a gente fala até da esposa dele e tal, que fala, não mexe com isso e tal, e ele tenta de alguns subterfúgios para poder liberar Jesus. Ele não vê nada de demais com Jesus, mas ele tem toda a questão ali da pompa, do poder, da responsabilidade, e ele quer ali manipular várias situações. E aí culmina na questão de depois trazer Barrabás, e acho que foi o último subterfúgio, né? A última opção. Já que eu não consegui de todas as formas aqui manipular e conduzir, eu vou colocar agora o pior dos condenados aqui, que não é possível, não tem como eles escolherem Barrabás. Ele Mas a tem gente que sabe. ter a troca, né? Ao invés de matarem Jesus, matem Barrabás, ele é ruim mesmo e tal. E mesmo assim, os líderes religiosos ali fazem com que Jesus seja escolhido, né? Eu vou te passar a palavra, irmão Solon, mas tem um outro ponto aqui que é quando Jesus vai explicar quem ele era, né? Porque ele usa essas palavras. Eu vou puxar o texto bíblico, João 18, no verso 37 e 38. 37 ele diz assim: e disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? E Jesus então responde, né? Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, porque todo aquele que é a verdade ouve a minha voz. Então Pilatos vira para ele e pergunta: o que é a verdade? Tipo, você tá falando que você tem a verdade, mas quem é você na fila do pão? E aí, quando Jesus vai responder, Pilatos vira as costas e sai para tentar negociar, se colocava Barrabás, se não colocava. E acho que aqui, nesse momento, é importante dar uma paradinha, né, também. Mas o irmão Solon tinha levantado a mão, então, por favor, amigo. Nesse diálogo aí de Pilatos com Jesus, Jesus foi levado a julgamento. Nessa conversa com Jesus, Jesus diz assim: eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Aí Pilatos então perguntou para ele: mas o que é a verdade? Só que Pilatos não esperou a resposta. Imediatamente ele não esperou Jesus responder e foi então em direção à multidão para exatamente mostrar que Jesus era inocente e apresentar ali Barrabás como uma opção para salvar a Jesus. Então Pilatos indagou sobre o que é a verdade. E o que eu queria dizer sobre isso? Que a verdade ela é tão importante hoje em nossas vidas. Nós vivemos em um mundo em que as verdades são distorcidas. Hoje em dia o que bem tem, que a gente bem vê por aí é as pessoas distorcendo a verdade. Pega um versículo aqui e diz que não, principalmente com relação aos mandamentos de Deus, ao sábado, ao dia do Senhor. É o que a gente bem encontra por aí. Além de distorcer descontroladamente, e eles ainda espalham, ensinam para as pessoas que devem ser assim. Então, diante de um mundo de escuridão, cada dia que passa a gente vê surgindo mais igrejas. Eu estava contando essa semana, só aqui na minha rua, descendo que tem 5 igrejas. Eu estava olhando na internet esses dias também, que os nomes de várias igrejas, tem uma que como título, Igreja Pentecostal Coice no Capeta. Então cada uma dessas igrejas aí que estão espalhadas por aí, estão distorcendo a verdade, estão ensinando aquilo que não é a verdade, e as pessoas estão como Pilatos perguntando o que é a verdade. Às vezes as pessoas vão numa igreja dessa aí e dizem que é a verdade, a outra diz que é a verdade, e a pessoa sincera, que quer realmente encontrar a verdade, encontrar o caminho, encontrar Jesus, fica nessa pergunta: o que é a verdade? Quem está com a verdade? E aí vem a nossa responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de levar o conhecimento dessas pessoas da verdade. Eu digo com boca cheia, coração cheio, nós adventistas do sétimo dia, nós temos essa verdade. Nós somos o povo dos últimos dias e nós devemos pregar, ensinar esse povo faminto da verdade, ensinar a eles o que realmente o assim diz o Senhor. As pessoas sinceras, elas pararão para nos ouvir. Basta nós queremos ir. A verdade está conosco, nós devemos transmitir ela
aos que não conhecem. Muito bom, né? A gente tem a verdade porque a gente está com Jesus, porque a gente entende, e exatamente a frase que ele usa, né? Dizendo assim, aquele que vive na verdade, aquele que permite ser usado pela verdade, esse me reconhece, esse consegue ouvir minha voz, né? A gente muitas vezes encontra pessoas aí que, não, não sei por que veio isso na minha cabeça, mas eu vou contar. Lá no acampamento do Cruz dos Bravadores, eu fiz inclusive o vídeo de lá, o nosso carro quebrou. Eu terminei de fazer o vídeo, se não me engano, no sábado, na sexta-feira, na quinta-feira. Aí passei a sexta, no sábado meu carro quebrou. Eu tive que voltar de Uber para São Paulo, porque o carro quebrado, não tinha o que fazer, então imagina. E aí quando eu entrei no Uber, era um rapaz que, para fazer distâncias tão grandes quanto essas, tem que ser um Uber especializado, né? Não é qualquer pessoa que aceita isso. E aí, o rapaz que apareceu era um dos líderes do governo ali da cidade que a gente tava, e ele tava preocupado, querendo saber sobre... ele era o dono da empresa, tá? Então, só que não tinha nenhum carro, ele resolveu pegar a viagem. Ele queria saber sobre o que como é que era? O cunhado dele, que tinha se batizado na igreja adventista, estava fazendo. Que loucura era essa? E ele começou a perguntar, você é adventista, né? E a gente veio às 3 horas de viagem, quase 3 horas e meia de viagem, falando e pregando para aquele rapaz que estava dentro do carro, dirigindo o carro pra gente. Então, a verdade, ela tá pronta, ela tá feita, Jesus já apareceu, já contou toda a verdade. A gente só precisa aproveitar as oportunidades que ele coloca na nossa vida pra gente conseguir pregar a tal da verdade, colocar isso pra fora, né? Deixa eu mudar aqui para a próxima. Se alguém quiser falar, por favor, pode. É mesmo, pastor? É que eu fico um pouco preocupado com o tempo também, porque os irmãos aí precisam assistir e tudo mais, curto, mas Deus me proporcionou uma experiência também de uma confraternização aqui com o pessoal da empresa, e na quarta-feira tive com boa parte deles, e houve exatamente essa questão aí que o irmão Solon colocou. Ele estava quieto, né, na confraternização e tudo mais, a gente tem que ficar um pouco mais calado dentro de alguns meios, mas ele falou, Daniel, você é crente, e eu queria saber o seguinte, por que tantas igrejas falam, lê a mesma Bíblia, e umas falam uma coisa, outras falam outra, outras falam outra, tal. Aí é que tá, o senhor falou de oportunidade. Nós temos que estar prontos para quando chegar a oportunidade. Porque tem muitas pessoas que esperam a oportunidade, mas não se preparam. Não estão prontos para quando ela chega. E é pego de calça curta, né? E dentro da conversa que a gente iniciou ali, aí todos se aproximaram, ficaram ouvindo, ficaram olhando e tal. E ele fez a seguinte pergunta: por que as crianças morrem? Aí, pastor, eu falei, pronto, agora vamos. Vocês querem escutar de verdade? Querem saber da verdade? Eu fui contando desde a batalha do Éden, Miguel, seus anjos e tudo mais, a consequência do pecado. Então, assim, fiquei muito feliz, muito satisfeito, e Deus proporcionou aí esse privilégio também. O senhor falando da conversa com seu amigo aí do Uber, e eu lembrei desse episódio também, agora nessa quarta. Ontem, na verdade. Nosso testemunho, pastor. Nosso testemunho tem que ser uma luz em meio às trevas da mentira que predomina o mundo. Não é? Nós temos que ser um testemunho para que conduza outros a Jesus, para que as pessoas saibam que a verdade ainda pode ser encontrada em Cristo, e é através de nós que devemos testemunhar. Isso mesmo. Poderoso, hein? A gente precisa realmente entender o nosso papel no meio de todo esse grande conflito, que nós aqui somos hoje os pregadores da verdade, né? Isso mesmo. Deixa eu puxar a próxima lição de segunda-feira. Na lição de segunda-feira, o autor ele foca ali em João 18, no verso 38, até o capítulo 19, no verso 5, quando Pilatos tenta tirar Jesus daquela situação. Quando ele tenta, porque ele tinha, obviamente, tido ali uma revelação a partir da sua esposa, ele tinha olhado, e eu fico olhando Pilatos como, sabe aquele adulto tentando
cuidar das crianças que estão querendo fazer bagunça, porque aqueles líderes religiosos, os judeus, eles eram considerados como, vocês não sabem pensar em nada, ficam acreditando nesse Deus aí, vocês nem sabem que Deus é esse, o tal de eu sou, que negócio é esse de eu sou? E eles não tiravam muito a sério, né, a religião judaica, apesar de eles terem ali um certo respeito, né? Mas nesse momento, Pilatos ele fica quase como se fosse o adulto tentando lidar com a situação. E o que mais me chama a atenção nesse trecho, nessa lição, é aquela pergunta, aquelas letrinhas miúdas ficam lá no final da lição. E aí eu vou jogar para você aí, Daniel, o Solon já comentou agora, eu vou jogar para você, Daniel. O governador pagão, ele queria livrar Jesus, mas os líderes espirituais, os líderes religiosos da época, que deveriam tê-lo reconhecido, desejavam que ele fosse crucificado. Que lições a gente aprende com isso, hein? Que tipo de mudança, né, devia acontecer? Porque acho que esse daí não é o caminho, né? Não, com certeza não, pastor. E o senhor colocou bem aí, Pilatos, a gente vê um político, ele era um político, né? Ele tentava agradar todo mundo. E a gente faz um link aí com a lição que nós acabamos de estudar também, de comentar, que o Saulo falou bem, o verso 38 é de João 18, que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu, mas em seguida, para onde estavam os judeus e disse, não acho nenhum motivo de acusação. Ou seja, ele não estava preocupado na resposta da pergunta. Ele estava preocupado ali em politizar, em fazer uma benfeitoria, em, como você falou, cuidar das crianças. Poxa, mas eles são meus parceiros aí políticos, né? Se eu for contra ele, quem que vai dominar o povo? Pode haver uma rebelião e tudo mais. E isso, pastor, eu trago uma lição importantíssima para nós. Em alguns momentos nós vamos ser colocados em xeque. Em alguns momentos nós vamos nos deparar com situações difíceis, a qual ou eu quebro um princípio e satisfaço a todos, ou então eu tomo uma postura e crio até inimizades. Então ali, Pilatos, tentando cuidar das crianças, como o senhor colocou, ele quis agradar a todos, mesmo sabendo, aqui foi palavras deles, né, no verso, que Jesus era inocente. Aí foi onde, né, culminou no ato dele colocar o Barrabás, que falou, agora, bom, a minha única sacada, minha última sacada é essa, não é possível que eles vão escolher. E acabou fazendo o que fez. Nessa eu vou passar para você então, Solon. Pastor, eu li uma frase que diz assim, uma pequena concessão leva outras maiores até chegar a um ponto sem retorno. E foi exatamente isso. Pilatos, ele foi consentindo em umas pequenas coisas, foi consentindo, até chegou no ponto principal, na maior, onde não tinha mais retorno. E por consequência disso, ele foi exilado, e lá no exílio, pouco tempo depois, ele cometeu o suicídio. Ele teve a oportunidade de conhecer a verdade. Ele teve a oportunidade de contemplar a Jesus. O Espírito Santo trabalhou com ele naquele momento ali, tentando convencer a ele. Jesus poderia ser morto de uma outra forma, mas não pelas mãos de Pilatos. Ele poderia muito bem ter reconhecido ali que Jesus era o Senhor. Então, nessa frase aqui, que uma pequena concessão leva a outras maiores, nós podemos tirar uma lição para nós. Às vezes a gente se acostuma tanto com os pequenos pecados e vai achando que aqueles pecados Deus não leva em conta. Deus leva em conta sim. E aí a gente acaba cometendo outros pecados maiores. A consciência vai cauterizando e a gente acaba perdendo o temor a Deus e vai ter muito cuidado. Devemos ter muito cuidado com isso para não cometer o pecado contra o Espírito Santo, cauterizar a consciência e deixar de ouvir a voz do Espírito Santo. Foi isso que aconteceu com Pilatos. Quando ele chegou, apresentou a Jesus novamente, diz assim, eis o homem. Jesus estava com uma coroa de espinhos, Jesus tinha sido chicoteado, e ele contemplando a Jesus, ele não conseguiu ser transformado. E nós, ao contemplarmos a Jesus, ele causa uma transformação em nós. Se o contemplarmos e o aceitarmos, nós seremos capazes de abandonar o pecado e de nos rendermos a Cristo Jesus. É contemplando a Ele que somos transformados.
É. E enquanto isso, os líderes religiosos estavam preocupados com política. Enquanto Jesus estava ali sendo apresentado, se entregando, eles estavam preocupados com política. Acho que essa é uma boa hora da gente pensar aqui o que é que nós estamos fazendo na nossa vida. Porque algumas vezes nós estamos preocupados com política, até com política que não compete à igreja, não tem nada a ver com a gente. A gente fica tão preocupado com coisas que não são da nossa alçada, que é coisa de Deus. Afinal de contas, Deus mesmo fala, o livro de Daniel diz assim, né? O Deus que eu conheço, ele tira reis, coloca reis, ele altera poderes e tal. Então, por que eu tô preocupado com isso? Eu não tenho que estar preocupado com política. Eu tenho que fazer a minha função da pregação do evangelho. E esse é o nosso caminho, né? Solon? Não? Não? Vai continuar? Não? Então tá bom. Daniel ia falar? Então, pastor, e muito menos discórdia, dissensão, porque o exemplo que o senhor deu agora, muitas vezes está fazendo parte do povo de Deus. A gente está com a salvação, a gente está com a verdade, a gente está com a luz, nós somos o sal para temperar, mas nós estamos perdendo o tempo, perdendo o foco, porque os judeus, os líderes, o povo de Deus, estava perante o Senhor do Universo, estava perante o Criador, estava tão mergulhado ali na política, nas questões mundanas, que crucificaram nosso Salvador. É isso mesmo. E aí que está, né? Agora vem a beleza, que é a parte do melhor de Deus. Eu falei daquela música, é o pior do homem, nós já vimos. Agora vamos falar sobre o melhor de Deus. A partir da lição de quarta-feira, terça, quarta e quinta, na verdade, as 3 lições, para mim, obviamente, elas são o alvo da lição, mas elas vão se completando de um jeito maravilhoso aqui, ó. A lição de terça-feira, ela tem o título de Está Consumado. Então nós vimos a parte do homem, agora vamos ver a parte de Deus, né? O que ele fez? Jesus, ele sofre todas as coisas por mim e por você. Então, ele não nega. Ele vai ser chicoteado. Tudo bem. Vou permitir que isso aconteça. Ele vai passar por a tortura do... como é que é? Da coroa de espinhos. Ele vai se passar pela tortura ele vai passando por vários momentos de tortura bem diferentes, assim, que ele não precisava passar. Ele é Deus, ele poderia muito bem se posicionar, sair dali, mas ele não, ele aceita aquele momento e ele permite que aquilo aconteça. Só que tem um momento, depois de tudo que aconteceu, ele já tinha sido chicoteado, tinha sido humilhado, tinham cuspido nele, então colocam ele na cruz e ele vai até o momento do estar consumado. A frase em hebraico, essa daqui é uma palavra em hebraico que a gente pode guardar, porque ela faz todo sentido, ela significa tetelestai, ela significa paguei. Sabe quando... vou usar um exemplo bem tosco aqui, bem mal feito, mas você já viu o pessoal postando nos stories ou então no Instagram, sei lá onde foi, aquele negócio do tá pago? Foi na academia e tal, e a pessoa fala, tá pago, de hoje já consegui vencer. Só que esse tetelestai, ele tinha uma questão muito séria de eu paguei todas as dívidas. Então ele era muito pesado. E quando Jesus fala assim, tetelestai, ou está consumado, ele estava dizendo, eu consegui, eu paguei tudo, e naquele momento ele entrega a vida e Deus, então, permite que ele, então, morra. Só que tudo isso acontece em meio àquele momento de agonia, de tristeza, os líderes ali pressionando para que Jesus fosse morto e os seus seguidores sofrendo aquele momento. Eles ficaram meio perdidos, sem saber o que fazer, né? Mas esse estar consumado, ele é bem importante, não é não, Daniel? Com certeza, pastor. Inclusive, nessa experiência que eu tive, eu fiz um paralelo, mais ou menos, sobre isso, porque eu coloquei o mundo como se fosse uma residência, uma casa, um terreno, e quando Adão e Eva entregam a assinatura do contrato de posse para Lúcifer, ele começa toda a tragédia e vem todas as consequências. E aí eu coloquei, né, fazendo aí uma analogia, como se Deus perguntasse, mas qual é o preço para me comprar de volta essa casa? Qual é o preço para me comprar de volta esse terreno? E Satanás ali com um sorriso sarcástico, né, eu falando para eles, fala assim, tem um preço. Se você quiser de volta mesmo, eu quero a vida do seu filho. Eu quero o sangue do seu filho. E aí quando a gente faz um paralelo nas duas situações aí,
onde Deus para o sol e a lua para o tempo. A gente vê um pouquinho dentro da ciência que isso seria praticamente impossível, porque as leis naturais que regem todo o universo não permitiria isso, porque entraria em colapso. Mas aí qual é a lei que pode impedir o agir de Deus? Qual é a lei que pode impedir o mover de Deus? E é interessante, até compartilhar um videozinho com o Jorge essa semana sobre isso, que Deus para o tempo para te salvar. Deus para o tempo para te alcançar. Deus, se preciso for, para o tempo para te salvar. Muito bom. Segue esse. É interessante essa palavra estar consumado, né? Isso tem um significado muito grande para nós cristãos. Quando Jesus ali disse essa palavra está consumado, todo o plano da salvação foi colocado ali em execução. Desde aquele momento em que Satanás se rebelou no céu contra Jesus e trouxe uma parte dos anjos e também tentou a Eva e Adão, e o pecado entrou no mundo, constituiu-se uma batalha entre Cristo e Satanás. No momento que ele disse está consumado, essa batalha teve um fim. Os poderes das trevas não têm mais poder sobre Jesus. E para nós cristãos, está consumado quer dizer, nós temos o direito à vida eterna novamente. Nós temos direito porque Jesus pagou o preço. Pagou o preço exigido pela lei de Deus. E nós hoje somos salvos por isso. Glória a Deus por isso. Amém, exatamente. Eu vou puxar um texto que está aqui na lição, logo depois da pergunta 3, diz assim, ó. Agora, depois que Jesus diz o está consumado, ao pé da cruz estavam João, o discípulo amado, junto com Maria, mãe de Jesus, e outras pessoas. Muitos anos antes, Simeão havia predito essa experiência quando José e Maria levaram Jesus ao templo para dedicá-lo ao Senhor. E agora, nos seus últimos momentos, Jesus diz então à própria mãe, mulher, eis aí o seu filho, e disse a João, eis aí a sua mãe. Ou seja, eu entendo o que está acontecendo comigo e eu eu te dou a responsabilidade de continuar cuidando da minha mãe. Porque alguém vai precisar cuidar, eu estou entregando a minha vida. Ele entendia tudo aquilo, o próprio rei dos judeus, o próprio rei do universo, o próprio criador de todas as coisas, está ali passando por aquele momento tão difícil, mas ele entrega a vida por mim e por você, porque ele sabia o que estava acontecendo, ele sabia que aquele momento era realmente essencial. Deixa eu passar para o próximo, senão não vai dar tempo, não. Logo em seguida, o livro de João, lá no capítulo 20, agora, ele fala sobre o túmulo vazio. E eu achei o máximo essa descrição logo no comecinho da semana, ou melhor, logo no comecinho do dia, né? E ele começa assim, ó. Jesus morreu no fim da tarde de uma sexta-feira e ressuscitou no domingo, bem cedo. Como o sábado estava próximo, o sepultamento foi feito às pressas e não foi concluído. Mas por mais que eles amassem Jesus, os seus seguidores guardavam um sábado e não foram ao túmulo. Depois do sábado, as mulheres compraram especiarias para levar ao túmulo no domingo, mas para surpresa deles, a pedra tinha sido removida e o túmulo estava vazio. Irmão Solon, esse foi um susto, não foi? Que susto foi esse? E aí eu imagino agora Pedro, João correndo, porque ele se chama de o outro discípulo, mas a gente sabe que é João. Quando eles estavam ali, quando eles foram correndo até o túmulo, a Bíblia conta que eles então tomaram um susto e encontraram o túmulo vazio. Foi um susto grande, né? Que eles esperavam encontrar Jesus ali para concluir ali o embalsamento, né? Mas a ressurreição de Jesus ocorreu no domingo bem cedinho. E lá estava Maria, ali no túmulo, procurando concluir ali a cerimônia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que foi crucial para os discípulos a ressurreição de Jesus, a fé dos discípulos, que até então a fé deles tinham ido por água abaixo. Apesar de Jesus ter dito durante muito tempo que era necessário, que ele teria que morrer, que iria ressuscitar no primeiro dia da semana, mas eles não entenderam isso. Então a ressurreição de Jesus foi crucial para que a fé dos discípulos pudesse ascender novamente e crer que ele era o Messias. E não só para os discípulos, mas para nós também.
Mas toda essa história se tornou realmente um susto para os discípulos, né? E ali estava Maria, né? Nós vamos entrar na lição de quinta-feira e vai falar sobre ela, né? Que também tomou esse susto, achando que alguém tinha levado o corpo de Jesus e levado para um outro lugar. Mas a principal lição que eu posso tirar aqui é o aprendizado que nós podemos tirar aqui é a fé que nós devemos ter na ressurreição de Jesus. Paulo fala lá em Coríntios que sem a ressurreição de Jesus a nossa fé seria vã, não teria motivo nenhum. Mostra aqui a esperança que nós temos da ressurreição. Hoje aqui na minha rua morreu uma vizinha nossa, muito querida, muito tempo aqui, teve o sepultamento e tal, e o povo ali chorando, eles não têm essa esperança porque não conhecem, porque não buscam nas escrituras. E nós sabemos que como Jesus ressuscitou e deixou o túmulo vazio, é porque um dia nós também seremos ressuscitados. Se um dia nós tivermos que descer a sepultura, seremos ressuscitados e seremos transformados e seremos levados para o céu com Cristo. A esperança de encontrar os nossos entes queridos que hoje estão no pó da terra é fundamentada na ressurreição de Jesus. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É isso que nos fortalece, essa fé, essa esperança. Amém, isso mesmo. Outro ponto que a lição colocou aqui, tudo que você falou foi ótimo, Solon. Infelizmente o Daniel caiu aqui, daqui a pouquinho se ele retornar eu coloco ele de volta na tela. Mas o segundo ponto que me chama muito a atenção aqui é quando a lição fala sobre o motivo por que nós podemos confiar na ressurreição de Jesus. Porque a gente fica assim, né? Algumas pessoas duvidam e olham e falam: não é possível, como é que alguém ressuscitou? Como é que isso aconteceu e tal? Então quer dizer que ele não foi ressuscitado, inventaram, colocaram uma outra pessoa no lugar e tal. E aí existem algumas evidências, algumas coisas que mostram que a ressurreição realmente foi verdadeira e que os discípulos realmente entenderam que a ressurreição tinha acontecido. Principalmente quando eles veem os lençóis dentro do túmulo. Porque aí é engraçado, né? Quando ele fala aqui sobre os ladrões de túmulo. Ladrão de túmulo não vai para roubar um corpo de uma pessoa apodrecendo, por favor. Ou por que ele faria isso? Seria o quê? Alguém tentando negar que Jesus realmente ressuscitou? Mas por quê? Eles sabiam que Jesus ia ressuscitar? Jesus tinha falado, mas será que eles estavam realmente aguardando? E não tinha os guardas na porta? Então, todos esses fatos juntos, todas essas evidências juntas, mostram pra gente que Jesus realmente ressuscitou. Pra mim, exatamente como a lição falou, o fato de que a lição cita especificamente que os lençóis estavam lá, quer dizer que alguma coisa tinha acontecido diferente. Porque senão não estava falando só de lençol. Ele podia falar só que o túmulo estava aberto, mas não, eles citam os lençóis, ou seja, Jesus não estava lá e ele realmente saiu por vontade própria. Irmão Daniel. Desculpa, tive probleminha técnico aqui. Tranquilo. Mas é tão interessante que não diz só que os lençóis estavam lá. Diz que eles estavam dobrados à parte. Então, assim, se fosse uma estratégia romana para poder roubar o corpo de Cristo, se fosse uma estratégia do povo judeu, ou de qualquer um, ou de um ladrão mesmo, por que ele tomaria tempo dobrando ali os lençóis, arrumando? Então a gente vê no relato também, né, quando Maria encontra o túmulo e vê os anjos e sai correndo e volta, e depois Pedro vem e tudo mais, diz que quando João olha e vê ali os lençóis dobrados, aí ele fala: ele ressuscitou. Ele ressuscitou. É legal, né? Porque eu não sei porque eu fico assistindo essas coisas, mas em um desses podcasts aí chamaram uma médica forense, trabalha para a polícia, e ela contando sobre um dia que ela encontrou um assassino, uma assassina, uma coisa assim, e ele estava fingindo que não tinha feito a morte, não tinha feito nada disso. E aí, o que é que fez ela descobrir que aquela pessoa realmente tinha feito o crime que ela estava dizendo que não? Quando eles entraram na casa, a casa estava inteirinha revirada, como se tivessem entrado bandidos e matado o marido, sei lá quem, não sei se era a mulher ou o marido tinha morrido. Só que o que chamou a atenção dela foi que em cima da cama existia uma pilha de roupas dobradas. Então aí você vê a casa inteira revirada, mas as roupas que tinham saído da secadora, por último, estavam ainda dobradas em cima da cama.
Ou seja, por que não reviraram aquele lugar? Porque aquele lugar estava exatamente dobrado. Exatamente a medicina forense ou quem trabalha com isso, o pós-crime, para tentar descobrir, eles pegam esses detalhes para mostrar que realmente uma coisa aconteceu ali. Da mesma forma, eu viro para Jesus e entendo que as roupas ou os lençóis dobrados naquela posição, naquele dia, naquele momento, são uma das provas conclusivas de que Jesus saiu por vontade própria dali. Porque se alguém roubasse o corpo, primeiro não tiraria os lençóis, porque você vai levar o corpo de uma pessoa que estava ali sem roupas, os lençóis serviam porque a roupa não estava colocada nele, e aí você vai levar essa pessoa sem roupas e você vai parar para dobrar a roupa. Então, você vai roubar uma coisa, você volta, arruma a casa de novo, deixa tudo no trinco, passa um paninho no chão, pronto. Agora roubei e vou embora? Não faz sentido. Por isso, a roupa dobrada é uma das evidências que nós temos ali de que Jesus realmente saiu daquele túmulo por vontade própria. Então, interessante demais, né? Solon? Muitas evidências, né, pastor? Os líderes religiosos subornaram, né, os guardas. Isso é uma prova também por que eles subornaram. Porque eles acreditavam também que Jesus havia ressuscitado. Então, para nós é extraordinário acreditarmos nisso, ter essa certeza que Jesus ressuscitou como as primícias dos que dormem. Isso nos dá esperança. Isso nos leva a crer que além da morte nós temos a ressurreição, nós iremos ouvir a voz do arcanjo, eu vou ver minha mãe voltar novamente à vida, vou ver meu filho de 14 anos que morreu atropelado há 20 e tantos anos atrás. Isso é que move a nossa esperança, a nossa vida, né, de passarmos aqui nessa terra em comunhão com Cristo, nos preparando, porque Ele nos dará esse privilégio de ver os nossos queridos que se foram, ou até mesmo nós, se formos, seremos ressuscitados. Cristo foi as primícias e isso nos fortalece. Amém, amém. Isso é muito legal, isso é muito importante para representar ou para reforçar a nossa fé. Vamos lá, último dia, quinta-feira. Na lição de quinta-feira, a gente normalmente não comenta a sexta, porque a sexta é um adicional. É para você relembrar ali um pouquinho da semana. Então a gente normalmente não comenta a sexta-feira. Mas na quinta-feira a gente chega agora no relacionamento entre Jesus e Maria. E por favor, a gente sabe que existem pessoas que imaginam que Jesus e Maria tinham um relacionamento amoroso, mas não era isso, não é esse tipo de relacionamento. Porque eles não tinham isso, não existem evidências provando isso. Mas é o que acontece com Maria Madalena quando ela vai ao túmulo. Ela chega ali, fica decepcionada porque tá sem a pedra, ela já imagina coisas, corre de volta para casa onde eles estavam escondidos. Só que mais tarde ela volta para o lugar onde ficava o túmulo que Jesus foi colocado. E ao ir ali, eu imagino, com a cabeça de procurar alguma evidência, de procurar alguma coisa no chão, marcas de botas, marcas dos soldados, então de quem tivesse pego o corpo de Jesus, porque essa é a pergunta que ela faz depois, né? Se foi você que pegou, então mostra onde ele tá. Então ela volta ali para aquele jardim, e ao chegar naquele jardim, ela fica decepcionada, se ajoelha no chão e aparece alguém atrás dela. E esse alguém é especial. Daniel, conta para mim. Então, pastor, com certeza é emocionante, porque a gente vê a total dependência da Maria, de Jesus, da pessoa de Jesus, aonde livrou ela várias situações, por várias vezes. Então ela era tão íntima, tão apegada, por isso que saem essas especulações aí, e ela vê ali o mundo, literalmente, dela se ruir, a esperança que ela tinha se dissipar. E quando ela vê aquele homem e fala, e ela pergunta, mas onde você colocou e tal, você? E quando Jesus fala com ela, que ela entende e percebe. Aí eu imagino ali o sangue voltando a correr, a cor voltando da pele, o coração se aquecendo, a esperança. Por quê? Porque Jesus cumpriu a promessa. Ele falou que no terceiro dia ressuscitaria. Ele vai cumprir novamente, porque ele falou que logo mais ele vem nos buscar. Então vale a pena crer, vale a pena acreditar. Jesus chama Maria pelo nome. E ela estava tão familiarizada com a voz de Jesus que ela reconheceu. E ela chamou Mestre, Rabone, reconheceu que é Jesus. E ela então quis abraçar a Jesus, né? Aquele momento de alegria dela. Aí Jesus disse para ela, olha, por enquanto não. Eu ainda não fui ao meu pai.
Aí ela disse assim que a missão de Maria era ir e avisar os seus colegas, né, os discípulos, avisar que Jesus ressuscitou. Essa é a nossa missão também hoje, irmãos. Como igreja triunfante, uma igreja que vai pregar a última mensagem do Evangelho ao mundo, é nossa missão falar para as pessoas que Jesus ressuscitou, que Jesus é o Salvador, que Jesus tem poder nas suas mãos. Amém. Nossa missão é essa, levar ao mundo a mensagem de Jesus. Amém. Coisa linda, né? Esse momento de encontro. O mais legal é que Jesus não precisa falar muito. Ele fala o nome dela, Maria. E na hora que ele diz Maria, pronto, ela abre os olhos, opa, alguém tá falando comigo, conheço essa voz, e era o próprio Jesus. Então isso é muito legal, esse momento especial que ela tem de relacionamento com o mestre que ela conhecia. Bom, nossa lição tá chegando ao fim. Maria cumpriu a sua missão. Ela então correu aos discípulos, disse que tinha visto ele, e apesar de alguns ali duvidarem, ficarem ainda preocupados, Jesus então vem agora e aparece para eles, só que isso é cenas da próxima semana. Então você vai ter que estar aqui semana que vem para estudar a lição junto com a gente. Irmão Daniel, muito obrigado por você esteve aqui, obrigado porque você partilhou esse momento especial. Infelizmente não tem mais tempo, mas eu vou deixar com você as últimas palavras, pode ser? Pode ser, pastor. Mais uma vez agradeço. Espero que tenha sido produtivo, né, para todos que estão assistindo. E as últimas palavras, eu diria, vale a pena crer. Vale a pena crer. Legal. Ele cumpriu, cumpre e cumprirá as promessas que ele fez. Legal. Eu vou passar agora para o irmão Solon. E o irmão Solon tem 2 missões, pode fazer em seguida, tá bom? Ele vai dizer ali as últimas palavras, a última meditação que ele aprendeu com a lição da Escola Sabatina, e aí em seguida ele termina esse nosso momento especial com uma oração, tá bom? Tá bom. Jesus chama Maria pelo nome. Maria, irmão, Jesus conhece nós pelo nome. Lá no Salmo 139, é um salmo que eu gosto muito. Quando eu leio o ano bíblico, eu leio ele junto, ele faz parte da minha vida. Lá diz assim que Deus nos conhece mesmo antes de nós sermos formados. No livro de Deus já estava escrito todos os nossos dias. Ele conhece tudo sobre nós, todas as nossas ansiedades, nossos desejos, tudo que precisamos Deus conhece. Ele sabe cada necessidade dos seus filhos. Isso é bom demais, irmãos. Isso é bom saber que nós temos um Deus tão maravilhoso, tão amoroso, que cuida da gente, que conhece a gente tão bem. Né? Então vamos orar? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Ti elevamos nossos pensamentos nesse momento em gratidão, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, um Deus fiel, e Te agradecemos e louvamos o Teu nome porque Cristo Jesus fez um sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Quando Ele disse está consumado, o plano da salvação estabelecido desde a fundação do mundo foi realizado ali, e nós tivemos novamente o direito de vida eterna, o direito de vivermos face a face com o Senhor. Obrigado, Senhor, por tantas coisas maravilhosas que o Senhor nos revela. Agora não queremos ficar só para nós, queremos levar esse conhecimento a outras pessoas também, para que elas possam conhecer, entender e ver quão bom é servir a Ti e dar para a eternidade. Obrigado por esses momentos importantes. Me parece que o irmão Solon caiu, então termina a oração. Obrigado, Senhor, por esses momentos especiais que nós tivemos aqui. Obrigado porque nós podemos falar sobre o Senhor Jesus e obrigado por sua morte. Lá na cruz do Calvário. Por favor, fique com a gente e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço a você que está em casa. Obrigado, Daniel. Obrigado, Solon. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.